E aí, pessoal, tudo bem? A gente acaba de entrar em junho de 2020 e na Oceania o fim do coronavírus já é uma realidade. Eu não tô fazendo piada, não. Eu tô, na verdade, falando da Nova Zelândia, né? Nessa segunda-feira, o governo neozelandês anunciou que o país registrou pouco mais de 1.000 casos da doença, teve apenas 22 mortes e sem registrar nenhum caso novo do coronavírus há quase 20 dias, eles vão aos poucos começar a reabrir o comércio. A Austrália, que é o país vizinho, está vivendo uma situação parecida, teve nos últimos dias só 22 novos casos de coronavírus. Então as coisas vão muito bem por lá, ao contrário daqui no Ocidente, mais especificamente nas Américas, né? Mas além de ter uma chefe de estado competente, a Nova Zelândia também tem alguma sorte do ponto de vista geográfico, né? Vale lembrar que é um país que está na Oceania, que é um continente relativamente isolado, que tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, menos habitantes do que é só a cidade do Rio de Janeiro, muito menos habitantes que o Brasil, e cuja urbanização, e isso vale para a Austrália também, seguiu o modelo dos subúrbios americanos, que são casas afastadas do centro da cidade, relativamente afastadas uma das outras, cujos serviços são, em sua maioria, acessíveis de carro. Esse modelo, ao contrário do modelo europeu, onde os bairros são mais apertadinhos e costumam ter os serviços muito perto, favorece uma contenção mais eficaz da pandemia. Mas o que eu queria discutir é se um país pobre, populoso e sem um sistema de saúde integrado pode também oferecer boas lições no combate ao coronavírus. E os exemplos internacionais mostram que sim, e é disso que eu quero falar nessa edição do Câmera na Mão. Também no lado oriental do globo, mas a quase 6 mil milhas distante da Nova Zelândia, um pouco antes da Nova Zelândia, se a gente vem do Brasil, tem um país que é pobre, que não tem um sistema de saúde decente, que é muito populoso e que mesmo assim tem dado um exemplo global no combate à pandemia. Eu estou falando do Vietnã. O Vietnã, nesses 3 meses em que o coronavírus ganhou pela OMS o status de pandemia, não teve nenhuma morte pelo coronavírus, zero, e tem pouco mais de 300 casos. As coisas lá são tão diferentes que no início do mês o Vietnã foi palco de um evento que para o resto do mundo parece uma coisa ainda inimaginável. Na última sexta-feira, 30 mil torcedores lotaram um estádio na capital Hanoi para assistir uma partida do campeonato de futebol local que voltou a operar. Quando a gente fala de história e fala de política, as razões que levaram a esse fenômeno no Vietnã incluem várias questões típicas do país e do Sudeste Asiático. Seja a experiência com a SARS em 2013, seja a desconfiança que o governo do Vietnã, apesar de ser comunista, tem em relação à China. Mas quando a gente fala do ponto de vista prático, esse é um país cujas lições poderiam muito bem ser replicadas no Brasil, que não é tão pobre quanto o Vietnã, é verdade, mas também está longe de ser tão rico quanto a Nova Zelândia. No fim de janeiro, quando o Vietnã tinha só 2 casos da doença e o coronavírus tinha acabado de eclodir na China, em Wuhan mais especificamente, o governo anunciou que estava se preparando para um cenário onde milhares de pessoas poderiam contrair o vírus. E no dia 1º de fevereiro, o país tomou uma decisão que parecia exagerada à época. Suspendeu os voos que vinham da China e das regiões administrativas de Macau e de Hong Kong. Essa não era sequer uma recomendação que a OMS dava na época. E para ter uma ideia de o quão adiantada foi essa medida, o coronavírus só ia ganhar esse nome no dia 11 de fevereiro, ou seja, 10 dias depois. Então eles resolveram tomar uma medida draconiana para uma doença que, embora fosse assustasse, né, tivesse já assustando o mundo, era praticamente desconhecida. E o governo do Vietnã comparou essa missão à tomada da cidade de Saigon em 75, que marcou o fim da Guerra do Vietnã. Os militares, além desse papel simbólico no combate à pandemia, também têm coordenado tanto as ações de distribuição dos alimentos, quanto têm oferecido acolhimento aos cidadãos vietnamitas que vieram de epicentros da doença, como é o caso do Reino Unido, e estão passando por quarentenas, estavam, né, até então passando por quarentenas coordenadas pelo exército em locais reservados para isso. Mas essa não tem sido a única abordagem do governo vietnamita para conscientizar a população. Tem um mecanismo para lidar com a doença que é um pouco mais fofo.
ponto-chave da estratégia do Vietnã é uma coisa que é relativamente simples e na qual o Brasil tem ampla tradição, que é a vigilância epidemiológica. Consiste no seguinte: encontrar o paciente contaminado com a Covid-19, isolá-lo, a partir dele encontrar as pessoas que tiveram contato com ele nesse meio tempo e isolá-las também. Esse isolamento foi rápido e foi relativamente amplo, né? Estima-se que o Vietnã tenha isolado cerca de 100 mil pessoas. E também teve, em paralelo a isso, uma ação consistente na testagem da população. O Vietnã fez, nesse período, mais de 260 mil testes. Quando você compara com os números crus do Brasil, parece pouco. O Brasil fez até agora, comecinho de junho, quase 1 milhão de testes. Cerca de 4% dos testes que o Ministério da Saúde prometeu fazer. Então, é muito pouco em relação ao Brasil, mas a gente tem que lembrar que o Vietnã, logo nos primeiros meses da pandemia, já o isolou, né? Os contágios, já baniu viagens internacionais, que não era nenhuma medida recomendada à época. Então, quando você divide o número de testes pelo número de pessoas cujos casos da doença foram confirmados, você chega a uma taxa bem alta. E no Brasil, a gente só começou a lidar com esse problema quando a doença já tinha se espraiado para outras cidades. É importante dizer que algumas dessas medidas são pouco ortodoxas, por assim dizer, e seriam difíceis de ser implementadas em países que têm regras mais rígidas de proteção individual à privacidade. Lá no Vietnã, o governo passou a divulgar nas redes sociais e em jornais o nome dos pacientes com coronavírus e também o seu histórico de viagens, né? Isso foi uma maneira que o governo encontrou de encontrar mais rápido as pessoas com as quais esse paciente teve contato. E uma outra medida nesse campo foi o lançamento de um aplicativo no qual os cidadãos poderiam denunciar às autoridades casos de coronavírus que tivessem próximos, né? E todos os estrangeiros que quiserem entrar no país agora têm que apresentar uma declaração do estado de saúde, estão sujeitos apenas caso mintam, né? Caso prestem alguma informação falsa. É claro que apesar de ter tomado medidas muito rápidas e está saindo da quarentena, a economia do Vietnã sofreu com isso, né? Como estão sofrendo todas as economias globais. Nos 3 primeiros meses desse ano, quase 35 mil empresas fecharam as portas. É a primeira vez que o número de empresas que fecham foi maior no país nos últimos anos do que o número de empresas que abrem, né? Vale lembrar que o Sudeste Asiático tem uma economia considerada pujante, o PIB da maioria desses países está em crescimento, mas é claro que eles vão sofrer com as consequências do coronavírus, como estão sofrendo todos os outros países, mas diante dos números que a gente tem visto, tanto aqui na América Latina, quanto na Europa e nos Estados Unidos, esse baque é muito menor. O FMI projeta para o Vietnã, em específico, um crescimento esse ano de 2,7%. Então, esse país vai ser um dos únicos a não enfrentar um crescimento negativo. Então, diante do caos político, do caos sanitário e mais recentemente do caos estatístico que o Brasil está vivendo, né? Então, diante dessa crise que está tomando proporções inimagináveis e a pilha de mortos que só cresce, talvez a realidade no Sudeste Asiático não seja tão ruim, ao contrário, eles parecem estar lidando com essa crise tão dramática de uma maneira muito melhor que a nossa e fizeram isso a um custo relativamente baixo. Então, sempre que alguém acusa jornalistas, epidemiologistas de estarem mentindo em relação ao coronavírus, comparando realidade de países que são muito diferentes, esse é um exemplo de um país que é bem mais pobre que o Brasil e que vai sair dessa muito melhor que a gente. É isso, eu agradeço bastante a audiência, queria convidar vocês na quinta-feira para conferir a entrevista que eu vou fazer com a Maria Bopp. A Maria é a blogueirinha do fim do mundo, eu imagino que todo mundo que esteja assistindo o vídeo aqui já tenha visto pelo menos um vídeo dela circulando aí pela internet. A gente vai falar sobre a personagem, vai falar sobre ativismo na internet, vai ser um papo bem bacana. Espero todo mundo lá, quinta-feira. Tchau, tchau, gente!